Um outro ano já se passou e estamos de encontro com um novo ano, mas eu agradeço por muitas pessoas estarem presentes. Eu acredito que muitos vieram de longe também. Eu agradeço pela presença de todos. Então, há um ano atrás, quando nós realizamos o retiro de inverno, parece que foi ontem, mas já se passou bastante tempo. Então, o tempo que nós temos é bem curto. De qualquer maneira, com o tempo que nos foi dado, que nós possamos cumprir a santa vontade do Senhor Deus, o restante das nossas vidas, nós possamos viver com força e vivemos bem diante do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso que nos ama, nesse último tempo que o Senhor Deus permitiu para nós, o Senhor nos salvou, nos discerniu deste mundo e também está nos permitindo para que nós possamos viver dentro da Igreja de Cristo, onde o Espírito Santo atua no meio de nós. Nós agradecemos por sua imensa graça de permitir para que nós possamos viver obedecendo diante do Senhor. Durante um ano que se passou e o novo ano que está chegando, que nós possamos estar todos reunidos para realizarmos esse retiro diante do Senhor. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, nossos irmãos e irmãs, que o Senhor Deus possa ajudar e atuar no meio para um ano que se passou, que a ajuda do Espírito Santo e o seu cuidado, que nós possamos viver obedecendo, pregando Sua palavra. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido para que pudéssemos viver dentro da nossa igreja. Nossas igrejas que estão pelo mundo, o Senhor que está no meio de todos nós, nesse último tempo que o Senhor Deus permitiu que nós possamos viver cumprindo a Sua vontade, Senhor. E nossos irmãos e irmãs que estão guardando a Sua palavra, que o Senhor permita para que nós possamos nos preencher da palavra. Que o Senhor Deus possa permitir para que nós possamos cumprir a Sua vontade. Através desse retiro de inverno, a palavra que o Senhor deseja manifestar. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos conhecer melhor ainda. E nesse ano, o Senhor permita para que nós possamos, com coração, força e vontade, com toda a lealdade, possamos obedecer à palavra do Senhor, para que assim possamos cumprir. E através da palavra, da graça do Senhor, que nós possamos ser preenchidos pelo Espírito Santo. E nesse tempo também o Espírito Santo possa estar conosco. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Salmos 107. O tempo de fora está frio, mas aqui dentro nós mantemos o local aquecido. Então parece que a temperatura subiu e cada momento eu estou sentindo mais calor. Salmos 107, versículo 2 e 3. Vamos ler todos juntos. Digam-no os remidos do Senhor, os que o remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Então, esta palavra de Salmos que foi escrita há 3.000 anos atrás, então, nós podemos dizer que é a palavra mais adequada para o momento. Então, aqui ele está dizendo, digam-no os remidos do Senhor. Então, nós todos
Somos aqueles que fomos remidos pelo Senhor. Então, o que é que nós dizemos? Nós devemos dizer dessa maneira: os que remiu da mão do inimigo. Não quer dizer que do diabo, do poder de Satanás, nós todos fomos resgatados. Então, os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Então, de todas as terras, Oriente, Ocidente, Norte e Sul, o Senhor ele nos ajuntou dentro do Senhor. Então, no retiro de inverno, realmente nós não conseguimos juntar todos os irmãos e irmãs em um único lugar. Agora estamos separados em vários lugares diferentes, reunidos. Então, e no exterior também eles vão realizar o retiro de inverno. Então, o Senhor, ele nos salvou. O Senhor, ele entrou para dentro de nós. Nós todos que temos a mesma graça, o mesmo objetivo, nós fomos unidos em um único Espírito Santo. É por isso que do Oriente, Ocidente, Norte e Sul, todos nós estamos unidos dentro do Senhor. Então, nós estamos reunidos nesse presente momento, é porque o Senhor, ele nos salvou. Já que ele nos remiu, nós temos essa mesma esperança e vida. Então, se eu não tivesse recebido a salvação também, eu não estaria presente nesse lugar. Então, para todos nós, é a mesma coisa. Então, nós todos somos remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Pela vida, pela esperança diante do Senhor, em um único Espírito Santo, nós estamos conversando, estamos reunidos. E isso é uma imensa graça. E podemos ter certeza que é o trabalho feito pelo Senhor Deus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 2, realmente ele fala que quando o Senhor, ele vier, todos os santos serão reunidos ali. Então, hoje de noite também, enquanto nós estávamos jantando todos juntos, eu estive conversando com os irmãos. Será que o Senhor, ele virá esse ano? Então, será daqui a alguns dias, não é? Nós não sabemos. Vai que o Senhor, ele chega hoje à noite. E se o Senhor vier, realmente o que vai acontecer? Nossa vida vai acabar nessa terra. Então nós todos iremos estar reunidos diante do Senhor Deus. É por isso que Romanos, capítulo 4, né? Já diz que o Senhor ele vai vir com alarido, com as trombetas dos céus. Ele virá dos céus, das alturas. Então quer dizer que ele terá o seu segundo advento vindo dos céus. Então, primeiro, todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Todas as pessoas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, todos os santos que receberam a salvação e morreram, primeiramente, todos eles serão vivificados com um corpo espiritual. E depois, todos serão levados para as alturas, irão se encontrar com o Senhor nos céus, nas alturas. E assim estarão para sempre com o Senhor. Então, quando o Senhor ele vier, então, todas as pessoas, realmente na Coreia, no mundo, todos os santos que receberam a salvação, quando se reunirem diante do Senhor, ou se nós imaginarmos realmente esse acontecimento, então nós iremos ver realmente o exército de anjos dos céus. Então nós iremos ver o Senhor e estaremos louvando junto dele. E eu estarei naquele meio. Então, quando eu imagino que também, no meio dos aqueles irmãos, realmente não será uma grande emoção, porque eu imagino esta verdade junto de todos os santos no mesmo lugar. Então não tem como não ser um trabalho glorioso diante dos santos. Nós estamos aguardando por esse dia. Então todos os políticos de um país, eles se unem num lugar chamado Congresso e eles discutem sobre realmente como devem governar, cuidar desse país. Nós podemos ver que existem vários políticos, representantes de cada nação se reúnem na ONU também.
para conversarem sobre a paz mundial, as discussões internacionais. Da mesma maneira, nós todos que recebemos a salvação, quando nós todos nos reunimos, o nosso trabalho é cumprir essa santa vontade do Senhor Deus. Então, realmente, nós todos, enquanto estamos vivendo neste mundo, nós temos um trabalho que deve ser feito. Então, é por isso que o Senhor, Ele nos reuniu para fazermos esse trabalho. Então, hoje, pensando sobre a palavra, vamos procurar uma palavra da Bíblia? Vamos procurar 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não, e se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Porque sabemos, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Então, realmente, nós não nos desfalecemos. Então, dentre vários problemas que nós nos desfalecemos, é que o tempo vai passando rapidamente, a nossa vida vai se encurtando, a nossa carne vai envelhecendo. Então, nós podemos ver que realmente o dia da nossa perdição está próximo. Mas por que é que nós não nos desfalecemos? Realmente a nossa carne, ela vai envelhecendo, vai se perdendo. Então vai chegar um momento onde nós iremos voltar para a nossa morte, a nossa carne, ela vai se perdendo. Mas ele fala sobre o nosso homem interior. O nosso homem interior, o nosso espírito, quer dizer que todos os dias ele vai se renovando. Assim como a águia vai batendo as asas e subindo para as alturas, como Isaías capítulo 40. Aquele que vive servindo ao Senhor, assim como ele sobe aos céus, as águias vão batendo asas. Do mesmo jeito, nas alturas, nós podemos subir às alturas. Então é por isso que nós não nos desfalecemos jamais. Então, no último momento, realmente nós temos o início do reino eterno do Senhor Deus. Então é por isso que a tribulação momentânea, nossa leve e momentânea tribulação. Então, realmente, se nós olharmos as igrejas iniciais, haviam muitas tribulações, dores. Então, havia muita tribulação, dor que os cristãos recebiam. Então, antes eles podiam morrer, eles passavam fome. Então, mas para entrarmos no reino do Senhor Deus, precisamos passar por diversas tribulações. Ele já disse dessa maneira. Então, é por isso que nós, todos os cristãos, realmente nós temos a tribulação e isso é algo normal, comum. Então, nós sabemos que isso é o que? Nossa leve e momentânea tribulação. Então, é uma tribulação leve, momentânea que nós temos. Então, é por isso que realmente nós estamos esperando por algo que é um peso eterno, de glória muito excelente. Então, para nós cristãos, a nossa vida, seja no passado, no futuro, coisas antigas, novas, todas essas coisas são o quê? Temporais, porque nós estamos vendo as coisas que são eternas. Nós precisamos sofrer para podermos receber essa glória com o Senhor. Então, o sofrimento que nós temos atualmente realmente é incomparável com a glória que iremos receber nos céus. A tribulação que nós estamos recebendo, que é momentânea,
ela é para produzir um peso eterno de glória muito excelente. Se hoje eu pegar e falar, eu vou te dar uma formiga hoje, mas depois eu vou te dar 10.000 vacas, por exemplo. Não tem significado nenhum, não é realmente. É impossível nós compreendermos uma coisa dessas. Então, mas podemos dizer que essa glória que o Senhor Deus ele nos permite é uma glória eterna. Então, na vida de fé que nós estamos vivendo diante do Senhor Deus, realmente o sofrimento que nós recebemos não é nada. Nós podemos vencer por conta das coisas duras. Então, o que nós estamos observando, o que nós desejamos, nós estamos buscando as coisas que são visíveis, as coisas reais, as coisas materiais, as coisas carnais. Não são essas coisas que nós temos. Então, mas, nessa promessa do Senhor, então, será que realmente nós não estamos vendo ao Senhor? Então, realmente, é muito mais bem-aventurado, realmente aquele que está dentro do Senhor. Porque está buscando as coisas que não são visíveis, as coisas invisíveis. As coisas invisíveis, realmente as coisas que não se veem, elas são eternas, do que as coisas visíveis que são temporais. É por isso que no versículo 1 disse, porque sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer. Quer dizer que quando a vida dessa carne acabar, então essa casa criada pelo Senhor Deus, essa vida que nós temos, somente nós sabemos que a nossa casa está no reino dos céus, nossa habitação. Então nós estamos revestidos da nossa habitação que é do céu, que o Senhor irá permitir para nós, que jamais perecem. Então nós podemos dizer que é uma vida eterna, uma casa eterna diante do Senhor Deus, que nós a temos. Então nós cremos nisso. Então é por isso que daqui a pouco, quando o nosso tempo acabar, realmente o mundo eterno estará ali nos aguardando. Então realmente a vida que nós temos agora é uma vida muito curta, que só temos uma vez para vivermos. Realmente o tempo passa muito rápido. Então, realmente o tempo que está passando, realmente todos os calendários, todo o cronograma deste mundo, todas as coisas vão se acabar. Porque assim irá iniciar algo eterno. Então, nós cremos nisso e estamos esperando por isso. Então, nós realmente estamos esperando, aguardando diante do Senhor Deus. Realmente as coisas reais, temporais deste mundo irão desaparecer. Todas as coisas vão se desfazer. Então, mas, realmente o Senhor Deus já disse que todas as coisas deste mundo são como a roupa que envelhece, que se desgasta e depois nós iremos trocar de roupa para as coisas eternas. Vamos nos revestir, quer dizer que tudo vai mudar. Então é por isso que no plano do Senhor Deus, realmente nós vemos que existe a promessa, essa verdade que não muda, nós cremos nisso. Como em Salmos 49, realmente o Senhor, lembre-se de quão curto é a minha vida. Então a vida que eu tenho neste mundo, ela é muito curta. Então essa vida que nós temos realmente é tão curta, tão como se não fosse nada. Mas como é que nos criou neste mundo assim? Nós que temos vida somente de algumas dezenas de anos, realmente é tão curta. Realmente parece tão desleixada, não é? Mas por que que o Senhor ele fez uma vida dessas assim que se desgasta e se acaba? Por que que disse a palavra desse jeito? Em palavras de Salmos 49, de 90. Realmente, se nós olharmos para este mundo onde há a terra, realmente diante do Senhor, realmente nós todos podemos dizer que o Senhor, ele é o Senhor eterno, Senhor dos céus. Então nós podemos dizer que o Senhor, ele existe desde o princípio, desde a criação.
Então, desde a eternidade, o Senhor é Senhor. Então, é por isso, por que que o Senhor ele criou este mundo? Então, por que é que nós temos o Senhor aqui? Então, o Senhor Deus, ele criou este mundo para que nós pudéssemos viver, criou inúmeras espécies de animais, de plantas, criou o homem conforme a sua imagem. Então, realmente, o homem que vive diante do Senhor Deus, ter sido criado conforme a imagem do Senhor, é somente o homem neste mundo. Não existe. Animais não foram criados diante do Senhor. Nós podemos ver que existe o Senhor que nos criou. Então, o Senhor, ele é Espírito. Então, por que que o Senhor é Espírito? O Senhor, ele nos cria conforme a sua imagem. E é por isso que nós todos, realmente que estamos vivendo diante do Senhor Deus, nós fomos salvos para podermos usufruir dessa glória do Senhor Deus. É por isso que a vida curta que nós temos, temporária que temos neste mundo, nós podemos dizer que é somente um processo para nos encontrarmos com o Senhor. Então, o Senhor, ele tem nos remido neste mundo, é para que nós pudéssemos ser levados para as suas alturas, para o seu reino. Então, nós podemos dizer que existe realmente esse objetivo do Senhor. Então, essa glória de podermos entrar no reino do Senhor Deus, que é simplesmente momentâneo nessa vida, não é? Essa vida é algo momentâneo para podermos entrar nesse reino do Senhor. Então, nós todos, realmente, se nós soubermos essa vida diante do Senhor Deus, a vida curta que nós temos agora, nós não podemos viver em vão. Então, a vida tão curta que nós temos é um processo para nós nos encontrarmos com o Senhor. É por isso que esta vida que nós temos é para podermos fazer a vontade do Senhor Deus o máximo para nos encontrarmos com o Senhor, para entrarmos na glória do Senhor. Então, nós precisamos viver uma vida adequada diante do Senhor. Então, é por isso que essa vida que nós temos agora não é em vão, é uma vida muito preciosa. Então, nós não podemos dizer que a vida é realmente sem valor, é uma vida muito preciosa. A vida que nós temos para viver diante do Senhor Deus, o trabalho do Senhor Deus que precisa ser feito. Então, é por isso que nós todos realmente não devemos fazer o trabalho que nós temos de forma em vão. Todo o nosso trabalho, dia a dia, nós precisamos fazer esse trabalho diante do Senhor Deus, para cumprirmos essa vontade. Nós precisamos viver diante do Senhor. Então, realmente, o Senhor ele já disse que não hajamos realmente como os insensatos, mas com aqueles que têm sabedoria, não com aqueles que não têm sabedoria. Então, nós precisamos saber qual é a vontade do Senhor. Então, da mesma maneira, nessa vida tão curta que nós temos, que estamos vivendo, então nós temos essa vida tão curta que já se passou. O Senhor ele disse para nós rememos o tempo. Então, para o que que nós fazemos isso? Então, realmente não é para vivermos como aqueles que não têm sabedoria, mas viver como aqueles que têm sabedoria, conhecer a vontade do Senhor Deus. Então, estes são aqueles que têm a sabedoria e sabem discernir qual é a vontade do Senhor Deus. Então, você saber discernir a vontade do Senhor Deus, esse tempo precioso é para você viver utilizando para o Senhor. Como em Eclesiastes capítulo 3, ele diz que todas as coisas realmente têm o seu prazo. Todas as coisas, realmente nós podemos ver que existe a sua validade. Então, todo o trabalho que o Senhor Deus ele faz tem o seu trabalho. Então, dentro desse tempo prezado pelo Senhor, tem o seu objetivo. Então, tem um momento onde inicia o trabalho do Senhor Deus e também acaba. Realmente, o Senhor Deus, ele não criou as coisas deste mundo para serem eternas. Como em Atos capítulo 17, o Senhor Deus ele diz que ele criou o tempo para a história da humanidade. Ele já criou o prazo. Então, dentro desse prazo, o objetivo do Senhor Deus é cumprido. Então, qual é esse objetivo do Senhor? Nesse trabalho do Senhor Deus,
o homem realmente ele se corrompeu. Mas qual é o trabalho que agora resta nesse tempo que se Deus permite para este mundo? Se o mundo está corrompido, é para se tornarem um povo para entrar nesse reino do Senhor Deus. É por isso que em Atos, capítulo 3, realmente também já diz todas as coisas, o Senhor Deus ele criou de forma maravilhosa e deu o coração para o homem de buscar as coisas eternas. Então, o homem que vive uma vida tão curta, o Senhor Deus permitiu as coisas para ele buscar a eternidade. Então, as coisas que nós temos, realmente nós buscamos as coisas carnais, buscamos coisas deste mundo, mas nós buscamos as coisas eternas. Nós buscamos as coisas espirituais. Então, realmente, se nós não conseguimos buscar as coisas eternas, nós não temos a verdadeira satisfação. Então, realmente, todas as coisas diante do Senhor Deus, podemos dizer que o Senhor Deus ele amou este mundo de tal maneira. Então, o Senhor Deus permitiu seu Filho unigênito, primogênito, para morrer na cruz por nós. Então, o Filho unigênito nos foi dado para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse é o amor e o objetivo do Senhor. Então, para todo aquele que crê nessa verdade do Senhor Deus, ele não perece. É para que ele possa ter a vida eterna. Esse é o objetivo do Senhor. Então, nós podemos dizer que o Senhor ele veio para nos dar a vida. E o homem vem para este mundo para receber essa vida do Senhor. Então, esse é o objetivo que o Senhor Deus ele salvou o homem. Então, nós podemos dizer que esse é o objetivo da história da humanidade. É por isso que dentro desse planejado do Senhor Deus, realmente quando todo o reino do Senhor Deus for preparado e for cumprido, nós podemos ver que todo o trabalho, como em Mateus já disse, realmente o evangelho vai ser pregado para todos os confins da terra, e então todas as nações da terra então chegará ao fim. Então toda a nossa palavra que nós temos já foi traduzido para mais de 3.600 idiomas diferentes, para todos os idiomas possíveis dessa terra, já foi espalhado pelo mundo. Então é algo certeiro de que nós estamos vivendo nesse último tempo do Senhor Deus. Agora, nesse último tempo, nós sabemos que quando o Senhor ele vier, a história da humanidade vai encerrar. E no fim, quais são os sinais que haverão? Em Mateus capítulo 24, versículo 3, os discípulos perguntaram para o Senhor. E o Senhor ele respondeu de forma clara para os seus discípulos sobre os sinais do fim do mundo, e que já se cumpriram diante de nossos olhos. Realmente nós todos que agora estamos espalhados por todo o mundo, podemos ver que todos os discípulos eles foram e pregaram o evangelho, foram atribulados, passaram por vários sofrimentos. Da mesma maneira, nós podemos ver que depois o povo de Israel também iria retornar para a sua terra. O povo de Israel, realmente eles, faliram por terem pecado diante do Senhor Deus, mas o Senhor os restaura. E há 74 anos atrás, Israel não existia. Em Mateus 23, o Senhor já disse que quando ver a figueira com as folhas verdes, da mesma maneira pode saber que está próximo do fim. O povo de Israel, que foi totalmente falido, pode restaurar-se. Quer dizer que mostra o sinal de que a vinda do Filho do Homem está muito próxima. Então, o Senhor ele não permite a tribulação, a dor e sofrimentos para eles, para realmente que eles desaparecessem. Olhem para os muçulmanos. Os muçulmanos causaram guerra contra Israel, quando Israel pedir a independência, primeira, segunda, terceira, quarta guerra no Oriente Médio. Realmente eles tentaram destruir Israel, mas Israel venceu por completo. Israel se tornou um país forte. Então nós podemos ver que dessa história do povo de Israel, realmente Israel deve ter em torno de 80 milhões no mundo, 8 milhões no mundo. Por volta de 8 milhões no mundo inteiro, se nós contarmos. Mas se juntarmos todo o povo de Israel, eles não devem dar nem 20 milhões, né? Porque em Israel tem 8 milhões, nos Estados Unidos tem 8 milhões, e assim, pelo resto do mundo deve ter por volta de 20 milhões. Mas se nós pegarmos o número de muçulmanos, é inacreditável. É por volta de quase 2 bilhões de pessoas são muçulmanas no mundo. Imaginem esse número. Então vamos pensar, realmente guerrear, realmente 20 milhões de pessoas contra 2 bilhões. Realmente, na palavra de José, o Senhor já disse que um deles realmente iria perseguir a mil.
Então, Hamas e Israel terem guerreado também agora nesse presente momento é para que destruíssem a Israel por completo. Então, eles soltaram mísseis, foguetes contra Israel, mas e o que aconteceu? Assim conforme a palavra do Senhor, quando o Senhor restaurou a Israel, então quando Israel realmente desaparecer da face da terra, toda a Bíblia vai se tornar uma mentira. É por isso que em Isaías capítulo 34, ele já disse sobre todas essas coisas. Realmente, enquanto essa terra estiver presente, realmente a Israel não vai desaparecer. Se olharmos os árabes, os muçulmanos, até agora não reconhecem o Estado de Israel. Então, quando tiverem a oportunidade, eles querem desaparecer com Israel. Mas isso é desafiarem a Deus. E o Senhor ele já disse que Israel jamais vai perecer novamente. Então, você lutar contra Israel é você querer lutar contra o Senhor Deus. Será que o Senhor Deus ele vai permitir uma coisa dessas? Não permite. Então, você ser restaurado diante do Senhor é a coisa mais importante, é um dos sinais mais preciosos de que realmente no mundo todo nós temos sinais como as catástrofes naturais, os terremotos, a fome, as pestilências. Podemos ver essas catástrofes, as guerras. Nós podemos ver as ameaças com armas nucleares. Rússia, Estados Unidos, China, vários outros países que têm essas armas nucleares, eles ameaçam este mundo. Até com a Coreia do Norte, nós temos 9 países que possuem a arma, a bomba atômica. E se nós olharmos nas falas dos especialistas, eles dizem que no momento que acontecer uma guerra com armas nucleares em algum lugar, realmente vai acontecer em todos os lugares. Então quer dizer que essas armas nucleares realmente queimam este mundo mais de 100 vezes, centenas de vezes. Então, como em Ezequiel 38, 39, Zacarias também, todas essas palavras podemos ver que realmente o mundo vai com certeza entrar em um conflito, uma guerra final, com armas nucleares. Então nós podemos ver que também a moral vai realmente se corrompendo por completo. Então nós podemos ver como a homossexualidade realmente é aceita pelo mundo. Podemos ver como eles aceitam o aborto. O pecado já não é mais pecado. Então, claro que antes, quando julgou este mundo através da água, no tempo de Noé, então antes de destruí-los através do fogo, então Sodoma e Gomorra estava cheio do pecado. Então, realmente diante do Senhor Deus, realmente o juízo somente pode acontecer. Então, nós podemos ver que antes que veia esse julgamento do Senhor Deus para este mundo, o Senhor há de retornar. Então, nós sabemos que estamos muito perto da vinda do Senhor. Então, realmente, do que adianta eu ficar somente esperando, aguardando? Realmente, eu preciso me preparar. Então, é por isso que nós, cristãos, realmente, se nós somos pessoas que estamos aguardando diante do Senhor Deus, nós não podemos gastar, desperdiçar o nosso tempo. Então, nós precisamos lembrar dessa verdade. Então, nós falamos que estamos vivendo diante do Senhor Deus. Então, mas ao ver do Senhor Deus, como é a nossa vida? Se nota 100 é o máximo, será que eu consigo a nota 100? Eu preciso olhar para mim mesmo, pensar em mim mesmo. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu olhei diante do Senhor e fiquei pensando realmente nessa expectativa do Senhor. E eu penso que eu não vou conseguir cumprir toda essa vontade que o Senhor Deus deseja se eu viver dessa maneira que estou vivendo, realmente do jeito que eu quero. Eu preciso viver me dedicando por completo diante do Senhor Deus. Moisés também já disse, realmente até que a nossa vida realmente gaste toda. Realmente ela passa por completo, em questões de instantes. Como na palavra de Salmos, realmente Davi também ele já disse, Senhor, que conta como se fosse a minha vida como a palmos. Então toda essa minha vida, esse momento, realmente tudo o quê? É em vão. Então os homens, eles se agradam, realmente se felicitam com as coisas em vãs deste mundo. Mas a nossa vida, realmente como será? A minha vida está diante do Senhor Deus. Davi já confessou
que a vida dele, ao ver diante do seu Deus, está a um palmo. Então quer dizer que é uma vida que não existe, tão pequena. Então, os homens estão neste mundo com prosperidade e dizem, estou vivendo bem, estou bem, mas isso tudo é em vão. É como se fosse uma sombra. É como se uma sombra que vai passar e vai desaparecer. As pessoas ajuntam riquezas, mas não sabem quem é que a toma. Então, Senhor, o que eu vou desejar? Onde está a minha esperança? Onde está o meu desejo? Então, realmente, essa esperança que nós temos, nós vivemos diante do Senhor Deus, realmente, o apóstolo Paulo já disse que essa esperança está diante do Senhor. Então, assim como o Tiago também já disse, realmente a nossa vida que nós temos agora é uma vida, é como se fosse uma sombra que se desvanece. Quer dizer que a nossa vida é como se fosse uma névoa que desaparece. Como na palavra de Hebreus, toda a nossa vida também, enquanto nós estamos vivos aqui. Então nós somos como se fossem forasteiros, peregrinos, que daqui a pouco iremos ir embora deste mundo. Então, da mesma maneira, realmente nós podemos ver essa grandeza diante do Senhor Deus, porque nós estamos vivendo neste mundo como peregrinos que viveremos temporariamente, mas o reino do Senhor Deus é o nosso objetivo, é a nossa vida final. É por isso que nós todos que estamos vivendo diante do Senhor Deus. Então, esse reino do Senhor Deus que já foi preparado para nós. É por isso que em Hebreus capítulo 13, versículo 14, realmente já disse que aqui não existe o castelo de refúgio eterno, não existe um lugar para morarmos a eternidade. Nós estamos buscando as coisas que estão por vir. Então, as coisas que estão por vir, que é o reino do Senhor Deus. Nós estamos aguardando pelo reino do Senhor Deus. Então, esse reino do Senhor Deus, que o Senhor Deus ele deseja permitir para nós, nós estamos aguardando e esperando por ele. Então, realmente uma vida que nós temos agora, que é somente de algumas dezenas de anos, que é incerto. Nós estamos vivendo com a esperança neste mundo. Nós não sabemos o que vai acontecer em um dia. Então, realmente, nós podemos ver tantas pessoas que vivem neste mundo sem esperança. Então, são as pessoas mais coitadas que existem. Então, o Senhor Deus, ele não criou o homem de forma vã deste jeito. Então, a vida atual que nós temos, não que ela tenha algum significado, não que ela tenha algum objetivo. Realmente, nós vivemos algumas dezenas de anos nessa vida. É somente um momento, um tempo de preparo para podermos ir para o reino eterno. É por isso que é o título de hoje. Ainda não contei para vocês, não é? Então, é a vida atual de preparação para a eternidade. Então, uma vida atual que estamos vivendo para a vida eterna. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, realmente não tenho tempo, então eu vou falar rapidamente, vamos passando. Se nós olhamos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, uma herança incorruptível e incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. E mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Ele nos deu uma viva esperança. Uma pessoa que recebeu a salvação, existe uma esperança viva. Quer dizer que nós, que estamos neste mundo, nós temos realmente uma esperança que é vazia. É somente coisas temporárias, somente é uma expectativa que irá desaparecer. Mas nós, que somos salvos, nós temos essa esperança eterna, que é incorruptível e incontaminável, que não pode murchar. Podemos ver que o Senhor Deus, ele preparou essa herança dos céus para nos permitir. Como em Romanos capítulo 8, versículo 20, nós somos salvos pela esperança diante do Senhor Deus. Então, realmente, o que nós estamos vendo não é a esperança. Então, o que realmente nós podemos esperar? Nós estamos esperando pelas coisas invisíveis, pela esperança eterna. É por isso que nós fomos salvos. Então, nós não estamos buscando as coisas reais, as coisas materiais, porque essas coisas que nós temos não é a esperança que estamos esperando. Então, o que é esta esperança? Realmente, nós somos as pessoas que estamos esperando as coisas que são invisíveis, as coisas reais, são as coisas que não são visíveis aos nossos olhos, mas nós temos essa promessa do Senhor Deus.
E é por isso que nós podemos ver que o Senhor, realmente nesse tempo, por que que o Senhor ele morreu por nós? Por que que o Senhor Jesus realmente veio para este mundo? Para levar os pecadores para o reino do Senhor Deus, para salvá-los. Quer dizer que o Senhor ele morreu por nós. Como o Senhor já disse no Evangelho de Lucas, realmente ele disse, realmente, ó pequeno rebanho, não tem mais. O Senhor, o Pai, ele se agrada em permitir o seu reino para o seu povo. Então ele já disse, ó vós, pequeno rebanho. Então o Senhor Deus, ele se agrada em permitir o seu reino para vós. Então o Senhor Deus, ele nos salvou para nos permitir o seu reino. Assim como em Mateus capítulo 24, versículo 34, o Senhor também já disse. Em diante, nós podemos ver que o Senhor ele já disse, realmente, todos vocês que receberam essa herança do Senhor Deus, realmente todo o reino do Senhor Deus que o Senhor ele preparou, ele já prometeu que irá permitir como herança para nós. Então, porque nós todos agora iremos entrar nesse reino do Senhor Deus. E nós que temos essa esperança de entrarmos no seu reino, estamos vivendo a nossa vida. Então, em Hebreus, capítulo 10, nós podemos ver que havia perseguição para várias igrejas realmente iniciais. Podemos ver que realmente a viver diante do Senhor Deus, todas as coisas eles também furtavam, roubavam, levavam a herança, tomavam a vida, matavam todos os salvos. Então, mas perderem até esse trabalho deles, o labor deles é ser tomado, realmente o Senhor ele já disse que é um bom grado, porque nós temos uma esperança muito melhor. Então, mesmo que me mate, mesmo que acabe com toda a minha vida, eu não temo essa morte. Mesmo que roube todas as minhas coisas, eu irei receber com felicidade. E mais do que essa vida atual, essa herança que eu tenho neste mundo, é a herança do reino dos céus. É porque nós temos essa herança do reino do Senhor Deus. Como em Salmos 23, 6, realmente, Davi ele já disse, eu habitarei eternamente na casa de meu pai, na casa do Senhor Deus. Então, realmente, ele fala, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, isso quer dizer que você entrar na herança do Senhor Deus, na casa do Senhor Deus, você habitar na casa do Senhor Deus. Aparece diversas vezes. Como na palavra de João, o Senhor ele já disse, realmente, vós não temeis. Realmente, crê em mim, porque há muita morada na casa de meu pai. Então, o Senhor Jesus, ele que morreu, e antes de subir aos céus, ele havia dito para os seus discípulos, Mateus capítulo 24, até 26, realmente o coração dos discípulos estava cheio de preocupação dentro do coração deles. Mas o Senhor ele disse para não temerem. Ele disse, crede em mim. Então, realmente todos eles realmente creram no Senhor, porque tiveram a consolação de que o quê? A morada do Senhor Deus nos céus. A vida que vocês têm atualmente, ela é curta, já já ela acaba. Então, existe muita morada na casa de meu Pai. Então, nós podemos dizer, existe muito lugar diante do Senhor Deus. E se não houvesse, o Senhor vos teria dito. Então, o Senhor, ele preparou esse reino diante do Senhor Deus. Então, o Senhor ele está dizendo, eu irei preparar esse lugar para que realmente vocês possam morar onde eu estiver também. Então, nós podemos ver que nesse reino que nós estamos vivendo agora, no momento, realmente nós não devemos deixar a nossa esperança neste mundo. Então, nós todos que temos uma esperança eterna diante do Senhor Deus, realmente nós não devemos nos apegar com as coisas deste mundo. Se nós deixarmos a esperança neste mundo, realmente não está certo. Como em 1 Timóteo, capítulo 6, ele já disse, realmente nós não trouxemos nada e também não iremos levar nada. Então, se nós tivermos algo para comer e beber, já nos basta. Assim como na palavra de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 15, ele já disse que nós viemos nu, iremos partir nu. Tudo que nós temos neste mundo, pelo esforço das nossas mãos, tudo vai ser deixado, nada poderemos levar. Então, realmente, saiu do ventre da sua mão nu, assim tornará. Nada vai tomar do seu trabalho, nada pode levar da sua mão. Então, neste mundo, nós precisamos nos contentarmos com o que nós temos para comer e beber. Então, não é para ter
realmente cobiça pelas coisas vãs deste mundo. Como em Lucas, capítulo 12, realmente o Senhor já disse para os seus discípulos, para todas as pessoas ao redor, disse para vencer toda a cobiça deste mundo. As pessoas, quando olham para as pessoas deste mundo, olham eles vivendo, podemos dizer que o objetivo das pessoas deste mundo é ganhar dinheiro. Então, os pobres vivem como pobres, ricos que realmente vivem como com a maior cobiça de querer se tornar mais ricos ainda. Então, o Senhor ele já disse que esse não é o objetivo. Então, eles ajuntam muitas riquezas no celeiro e dizem, agora vamos folgar, comer e beber. Então, mas conforme a palavra do Senhor, realmente o Senhor virá e dirá, realmente, ó insensato, e hoje à noite, realmente, quando vir tomar a sua alma, o que tem ajuntado, para quem será? Porque o Senhor hoje à noite mesmo pode vir tomar a nossa alma, o nosso espírito. Como em Eclesiastes capítulo 12, o Senhor já disse que realmente a carne voltará para o pó da terra, o espírito voltará para o Senhor. A carne, já que é feita desse pó da terra, ela vai para o pó. Mas o espírito, já que foi feito pelo Senhor Deus, ele vai voltar para o Senhor. Então, realmente, até hoje à noite mesmo, buscarei o seu espírito. Então, realmente, quando nós estivermos diante do Senhor Deus, todos os salvos realmente precisam se encontrar com o Senhor em glória. E uma pessoa que não recebeu a salvação irá se encontrar com o Senhor do juízo. Então, é por isso que hoje à noite mesmo buscará a sua alma. O que se tem preparado, para quem será? Todo o dinheiro, os bens, realmente a honra que você tem juntado, para quem vai ser? As pessoas são muito insensatas, muito insensatas. Então juntam riquezas, dinheiro, nem sabem se vão morrer hoje ou amanhã, mas está juntando porque tem cobiça. Então, as pessoas elas juntam riquezas como se fossem viver centenas, milhares de anos. Melhoram a ciência, a cultura, o entretenimento, a cultura. Então, mas este mundo que está cheio do pecado, que vai se corrompendo, mas eles querem transformar este lugar como os céus. É por isso que o Senhor está dizendo, ó insensato. Realmente hoje à noite, irei buscar, pedir a sua alma. Então juntam riquezas para si mesmo, para essa carne que está para morrer. Ajunta bastante. Mas, realmente, é um homem que precisa se encontrar com o Senhor Deus, mas ele não preparou nada para se encontrar com o Senhor Deus. O Senhor já disse para você se preparar para se encontrar com o Senhor Deus. Essa terra. É por isso que o Senhor que nos salvou, quando nós estivermos diante desse Senhor, em qual formato nós iremos nos encontrar? Nós estaremos preparados para nos encontrarmos com o Senhor? Nós precisamos fazer esse preparo. Então, vivemos por essa carne? As pessoas ajuntam tudo pela sua própria carne, mas não conseguem ajuntar nada para o Senhor. Será que existem pessoas assim? Isso é o questionamento que se faz. Como em Mateus capítulo 6, versículo 33, 34, o Senhor também já disse. Realmente, buscai o seu reino e a sua justiça. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Então as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque o objetivo do cristão é para viver pelo reino do Senhor Deus, para pregar o evangelho, buscar a sua justiça, é viver conforme a vontade de Deus. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, viver ou morrer, é para a vontade do Senhor Deus. Realmente obedecendo a essa palavra do Senhor Deus. Então, os cristãos, realmente, eles viverem por esse evangelho. Então, realmente, o Senhor irá nos permitir e adicionar muito mais para nós. Então, enquanto nós estamos evangelizando, pregando a palavra, essa palavra precisa ser lida, pensada continuamente. Então, porque nós sabemos que esta é a promessa do Senhor Deus. Então, para a justiça, o reino do Senhor Deus, o Senhor irá se encarregar dessa pessoa, irá se responsabilizar. Então, vamos pensar que um presidente de uma empresa, ele fala, agora os nossos funcionários da nossa empresa, por favor, só trabalhem esforçadamente pela empresa. Porque seja a educação dos seus filhos, a casa, a alimentação, tudo, eu vou me encarregar. Pensem bem, um empresário falar uma coisa dessas. Então assim a empresa vai funcionar muito bem. Então, o Senhor já disse, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Então precisamos buscar o seu reino e a sua justiça.
Então, esta é a prioridade. Então, quando nós buscamos o reino do Senhor Deus, tudo que nós precisamos para a carne, realmente o Senhor irá se encarregar. Quer dizer que Ele vai nos permitir em adicional. Então, o Senhor não quer dizer que vai nos permitir imensamente, mas Ele vai nos permitir algo que é necessário. E isto nos basta. Então, nós podemos dizer que toda essa vida que nós temos, o que temos para comer e beber, já basta. O que nós estamos esperando mais? Não tem o que esperar. Então, o Senhor, Ele já veio, Ele realmente veio e sofreu neste mundo, Ele passou por perseguições, realmente não tinha lugar para pôr a sua cabeça. O Senhor, Ele morreu na cruz por nós, pecadores. Então, o Senhor, Ele veio e se empobreceu neste mundo. Bom, em 1 Coríntios, realmente podemos dizer que o Senhor Jesus, pela sua pobreza, Ele nos enriqueceu. Mas o que é que nós esperamos deste mundo? Como nós podemos ver em João capítulo 19, a única coisa que era do Senhor Jesus era a cruz. Ele levou a sua cruz, ele não tinha nada, nada que poderia dizer ser seu. Os discípulos, como em Atos, os apóstolos que apareceram ali, todos eles morreram. Quem é que viveu uma vida tranquila, envelheceu? Então, mas por que todos os cristãos atualmente têm tanta cobiça? Basta ter o que comer e beber. Nós temos um outro trabalho para fazermos. Não é para juntarmos igual as pessoas do mundo, junta, como se fosse viver 10.000 anos por aí. Tem pessoas que ganham um pouquinho de dinheiro e querem juntar dinheiro para a velhice. Aí quando envelhecer, ele fala, agora eu vou começar a trabalhar pelo Senhor. Como assim? Não, quer viver do jeito que você quer e depois você quer dar o resto para o Senhor? Será que isso está certo? Como em 1 João, capítulo 2. Vamos procurar essa palavra. Então, ler a Bíblia é muito importante. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então não é para amar este mundo e as coisas deste mundo. Ou deste mundo. Qualquer um que ama este mundo, o amor do Pai não está nele. Nós damos todo o nosso coração, toda a nossa vida. Amamos o Senhor, precisamos fazer a vontade do Senhor. Mas no momento que amamos o mundo, quer dizer que não existe um lugar para o Senhor estar em nós. Então, o Senhor, Ele usou toda a sua vida, a sua vontade, seu coração para nos amar. Deu seu Filho unigênito para nós. Então, da mesma maneira, nós precisamos dar toda a nossa vida, a nossa vontade de coração para amarmos ao Senhor. Mas estamos amando o mundo? O que significa amar o mundo? Então, não é para amar este mundo, nem as coisas deste mundo. Porque são o quê? São a concupiscência da carne, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida. Coisas boas de se ver, as coisas boas para se comer, e a soberba da vida. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência. Assim como se fosse uma noite de sono, um sonho desaparece. Ou somente aqueles que fazem a vontade do Pai permanecem para sempre. Aqueles que desejam este mundo, daqui a pouco vai tudo se apagar. Alguns dias atrás, um diácono mandou uma mensagem para mim.
Havia um ator famoso nos Estados Unidos, bem famoso, e ele tem muito, muito dinheiro. Ele vive numa casa como se fosse um palácio, tem várias roupas muito caras, belíssimas, tem tesouros, pedras preciosas em casa, joias, acessórios para se enfeitar. Tem um dos carros mais caros, mas pegou câncer e agora está deitado em um hospital. Então, naquela casa dele, como de palácio, ele não pode entrar ali. Ele sempre andava com um carro gigante, mas agora está em cadeira de rodas. Com a veste de um paciente, então coitado, comendo comidas, sopas que doentes, enfermos comem. Cadê todos aqueles acessórios, joias? Eram muitos acessórios que colocavam sobre sua cabeça. Mas agora cortou-se todo o cabelo, não tem mais nada. Está careca. Então essa pessoa diz: eu fui uma pessoa insensata. Tudo que ele tem preparado. O que é isso? Então será que somente essa pessoa é insensata? Tudo o que fazemos neste mundo é insensato, é inútil. Por quê? É um sonho de uma noite? Este mundo e a sua concupiscência, tudo se passa. Somente aqueles que permanecem no Senhor permanecem para sempre. Somente aqueles que fazem a vontade do Senhor Deus, que primeiro é receber a salvação e você obedecer a palavra do Senhor, você fazer essa vontade. Aquele que faz a vontade do Senhor Deus é aquele que pode permanecer com o Senhor para sempre. No 1 João, capítulo 3, capítulo 2, versículo 17, J.R. Moody, um pregador tão famoso dos Estados Unidos, tem na sua lápide escrito este versículo 17. É por isso que 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem. As coisas que não se veem são eternas, porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Tudo se passa. Mas as coisas que não se veem são eternas, que é a promessa de Deus. Nós temos essa promessa do Senhor Deus. Nós buscamos esse reino do Senhor Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 também. Realmente nós não agimos nas coisas que nós estamos vendo, porque andamos por fé e não por vista. Nós temos confiança e desejamos habitar no Senhor, não buscar as coisas desejáveis deste mundo que enxergamos. As pessoas do mundo vivem pelas coisas que eles enxergam, procuram, correm, vivem em prol disso. Mas tudo isso é temporário. Nós buscamos o reino eterno do Senhor Deus, que é invisível. A vida que nós temos neste mundo é temporária. Então nós podemos dizer que isso tudo é somente um processo que estamos vivendo. Quando o Senhor Jesus estava de noite fazendo a última oração, ele disse: Senhor, Pai, que não faça conforme a minha vontade, mas a vontade, a sua vontade. Então o Senhor, ele também tem uma carne como a nossa. Então quer dizer que o Senhor, ele viveu durante 3 anos e meio como um filho de um carpinteiro pobre. 30 anos e 3 anos e meio viveu sofrendo, pregando o Evangelho, pregando a sua palavra. O Senhor também tinha a carne como nós. O Senhor passou por todo o sofrimento, a dor, que nenhum homem jamais imagina receber. A morte da crucificação é a morte mais sofrida, mais horripilante dada para aqueles que pecavam o maior pecado possível. Então, o Senhor realmente está indo para diante da cruz. O Senhor Jesus, quando estava cansado, às vezes ele adormecia dentro do armazém
no depósito do barco. Às vezes ele passava fome, chorava também. Ele tinha uma fraqueza carnal como nós. Então, o Senhor também ele não deseja perder essa vontade do Senhor Deus. É por isso que tem sofrimento. E ele disse: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Então, se o Senhor não conseguir passar, então realmente ele precisava beber desse cálice e ir para o sofrimento, porque senão nós merecíamos ir para esse inferno, esse juízo. É por isso que o Senhor Jesus orou dizendo assim: Pai, não faça conforme a minha vontade, mas a vontade do Pai. Então o Senhor estava orando tão fervorosamente que era como se fosse o suor se tornando como sangue. Então nós podemos ver que pregar esse evangelho do Senhor, o Senhor realmente tinha essa dificuldade imensa de querer pregar o evangelho. Então ele disse que não faça conforme a minha vontade, mas a vontade do Pai. E é por isso que realmente fez essa vontade do Senhor Deus. Ele disse: Eu não sou eu que eu realmente vivo por mim, mas eu mesmo dou a minha vida. Então o Senhor Jesus, quando morreu na cruz, ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Então realmente o Senhor Deus abandonou seu Filho unigênito para um imenso trabalho, a vontade que ele tinha. Nós também. Como é que devemos orar diante do Senhor? Nós temos a nossa própria vontade? E não faça conforme a minha própria vontade, mas a vontade do Pai. Esta precisa se tornar a nossa oração. Senhor, que possa fazer conforme a sua própria vontade. Viver ou morrer, que faça conforme a sua vontade. Então, isso é algo lógico. Então, nós devemos viver desse jeito. Como em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, o Senhor realmente tem morrido. Ele morreu e ressuscitou por conta dos pecadores. Então, agora não vive mais para si, mas o Senhor, que agora Ele faz com que viva por si. E não vivam mais para si mesmo. É por isso que o Senhor ele nos salvou. Então, como é que nós devemos fazer? Então, nós agora devemos viver diante do Senhor Deus. Como em Romanos, capítulo 4, versículo 7, 8. Realmente não tem ninguém que viva por si ou que morra por si. Então, viver ou morrer, nós vivemos pelo Senhor e morremos pelo Senhor. Viver ou morrer, nós somos do Senhor. Isso é algo lógico, isso não é algo especial. Então, será que nós podemos falar uma coisa dessas? Nós que recebemos a salvação? Realmente não tem mais ninguém que viva por si ou morra por si. Então, viver é pelo Senhor, morrer é pelo Senhor. Então, viver ou morrer, nós somos do Senhor. Então, agora nós não temos o direito de morrermos por nós mesmos. Nós morremos pelo Senhor. Então, nós somos comprados com preço diante do Senhor. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7, realmente nós não somos nós somos comprados com preço. É por isso que nós precisamos dar glórias ao Senhor Deus Pai. O nosso corpo, o nosso espírito, tudo foi comprado com preço. Então nós precisamos dar glórias ao Senhor Deus com o nosso corpo. Então, para a glória do Senhor Deus, nós devemos viver. Jeremias 45. Vamos procurar Jeremias 45. Jeremias 45.
E procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Porém te darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde for. Então o Senhor, ele está dizendo, procuras tu grandezas para ti mesmo? Você está planejando algo imenso para si? Então não busque essas coisas, não busque essa grandeza. Então, as pessoas deste mundo vivem sem nenhuma relação com o Senhor Deus, planejam diversas coisas como se fossem viver centenas, milhares de anos. Não tem Deus. Então, realmente, o Senhor ele disse para não buscar engrandecer a ti mesmo. Então, o Senhor está dizendo para não fazer nenhuma outra coisa. Então, ele disse para nós não fazermos para engrandecermos a nós mesmos. Que nós vivemos para o Senhor, morremos para o Senhor. O que quer que façamos, nós precisamos fazer pelo Senhor. Então, o cristão, qual seja o trabalho que ele faça, ele faz a vontade do Senhor Deus. Ele vive somente para a glória do Senhor Deus. Então, viver somente para a glória de Deus. Viver, se for para dar glórias, que viva. Morrer, se for para morrer para dar glórias, que morra. Como em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Realmente todos pecaram. É por isso que estão destituídos da glória de Deus. Então, você não poder se tornar a glória do Senhor Deus é pecado. Então, nós cristãos agora vivemos por nós mesmos ou pela glória do Senhor Deus? Agora tem um problema. Então, é por isso que agora, com o nosso corpo, nós precisamos dar glória diante do Senhor Deus. Então, quer comais, quer bebais, o que quer que faça, é para a glória do Senhor Deus. Comer ou beber, qualquer coisa que você faça, é para o Senhor. Fazendo o seu negócio, indo para o trabalho, seja o trabalho braçal, seja se mudando, seja se casando, o que quer que você faça. A vida de um cristão é um único objetivo, o Senhor Deus. Tudo que não for para a glória do Senhor Deus é pecado. Então, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Como em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 12. Então, para a graça do Senhor Jesus Cristo, então, que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado, e vós nele. Então, nós, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então, quando nós damos glórias ao Senhor Deus, dessa maneira, nós todos receberemos essa glória do Senhor Deus. Porque se nós demos glórias ao Senhor Deus, o Senhor irá nos permitir essa glória. É esta a palavra. Então, quando nós damos glórias ao Senhor Deus, então, quanto mais nós damos essas glórias ao Senhor Deus, Ele vai retribuir. E é por isso que nós vivemos junto com o Senhor. Para receber a sua glória, precisamos receber o sofrimento também. Então, para que nós possamos receber a glória com o Senhor, nós recebemos o sofrimento com Ele. Então, a vida de um cristão é sofrimento, sabiam disso? É o próprio sofrimento. Você não pode viver igual as pessoas do mundo, pecando, vivendo do jeito que quer. Quer comais, quer bebais, o que quer que façais. Então, façais para a glória do Senhor. Então, para a glória do Senhor Deus. Então, o tempo que nos foi dado, todos os bens que o Senhor tem nos permitido, sejam utilizados para a glória do Senhor Deus. Precisamos utilizar da forma mais preciosa.
minha vida, meu corpo, todo o tempo que me foi dado, todos os bens que me foi dado, então que nós possamos viver diante do Senhor Deus. Então vamos pensar que eu sofri, me dediquei tanto na minha vida, e eu não posso ficar pensando, isso é meu. Porque algumas pessoas falam, tá, o do Senhor Deus eu dou. Mas eu vou dar o quê? 1/10, não é? 10%. Os outros 9 são meus. Mas não é esse o significado. Então o Senhor não está dizendo que 9 é seu e 1 é de Deus. Não é assim. Então realmente o 1/10 é para mostrar o mínimo que eu posso entregar diante do Senhor Deus. Mas isso é somente algo representativo dizendo que tudo é do Senhor Deus. Então os outros 1 eu dei para o Senhor Deus. 9 ficou, não é para usar do jeito que eu quero, porque senão isso é roubar. Como em Malaquias já disse, realmente tem roubado. Então, onde já se viu algo que é meu? Não existe. Não existe nada que é meu. Então, viemos de mãos vazias. Então, neste mundo onde o Senhor ele trabalha, nós fomos salvos pelo sangue precioso do Senhor Jesus. E após recebermos a salvação, agora estamos vivendo na graça do Senhor, na ajuda do Senhor. Neste meio não tem nada que seja nosso. Então, toda a nossa vida agora já não sou meu. Sou tudo do Senhor. Agora eu preciso entregar para o Senhor. É por isso que agora eu preciso usar conforme a vontade do Senhor Deus. Como em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16 até 18. Então, realmente eu faço essa boa obra. Eu termino essa boa carreira. Gostar de si, compartilhar e de participar junto. Então, porque uma pessoa que vive pelo Evangelho só precisa usar o mínimo para si e o restante o utiliza para ajudar os irmãos e irmãs. Como em 1 João, capítulo 3, versículo 16. Então, o Senhor, Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos também. O Senhor, Ele deu a sua vida por nós. Quem compreendeu esse amor agora precisa dar a sua vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Então, você pode dar até a vida, mas vendo a fraqueza, a dificuldade do irmão que está em necessidade, você simplesmente vai ceder? Você vai simplesmente deixar? Não. Realmente isso é uma vida perdida. Então, realmente tem muito o que eu preciso utilizar, não é? Mas, como é que eu posso dizer que o amor do Senhor Deus está em mim se eu não ajudo o irmão? Se eu vivo somente para mim? Então, se eu não obedeço, quer dizer que o amor se apaga dentro de mim. Então, é por isso. Já disse no versículo 18, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Porque por palavra e língua, quem é que não ama? Todo mundo ama, todo mundo fala, vamos amar, vamos servir. Então, mas isso precisa ser na verdadeira obra. Então, se não tiver a obra, se não tiver a verdade, não é algo verdadeiro. Isso é hipocrisia. Então, nós estamos dentro dessa verdade do Senhor Deus. E conhecemos a verdade. Então, realmente, nós precisamos desejar, compartilharmos, estamos juntos, unindo o coração. Então, isso é uma pessoa que ajunta verdadeiras riquezas no futuro. Isso é você preparar o futuro para si. Então, você viver conforme a vontade do Senhor Deus, viver para a glória do Senhor Deus. Então, você fazer o trabalho de ajudar os irmãos. Então, isso para a glória eterna.
Então nós ajuntamos todo esse trabalho deste mundo para buscarmos as verdadeiras riquezas do futuro. Então nós vivemos essa vida atual para buscarmos a glória eterna. Não é porque eu vivo a atualidade que estou vivendo pela atualidade. Então nós vivemos buscando a glória do Senhor Deus que é eterna. Então nós estamos vivendo essa vida curta para essa glória do Senhor Deus. Então nós, enquanto vivemos este mundo, todo o sofrimento, o esforço é temporário, porque a glória do Senhor Deus que é eterna. Como em Lucas capítulo 16, versículo 9 também. Ele diz, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. O que significa isso? Quer dizer que o Senhor Deus ele nos deu as riquezas da injustiça, que são as riquezas deste mundo. Mas se eu não conseguir utilizá-las direito, quer dizer que isso se torna uma riqueza da injustiça, não é? O tempo que eu tenho também. Então, realmente, o tempo é maligno, eu preciso remir o tempo. Então, realmente, eu estar vivendo diante do Senhor Deus, sem nenhuma relação com o Senhor Deus, isso é ser maligno. Então, os bens que nós temos também, se nós não utilizarmos por nós, utilizarmos, quer dizer, não utilizarmos pelo Evangelho, utilizarmos por nós mesmos, isso está errado. Nós precisamos usar para granjear amigos. E quais são esses amigos? Amigos que estaremos com eles na eternidade. Porque se assim fizer, então realmente quando esse mundo acabar, então esses amigos irão nos receber nos tabernáculos eternos. Então nós estamos vivendo realmente esse momento onde estamos realizando a missão mundial em mais de 20 países diferentes. 22 países, não é? Nós temos por volta de 1.085 igrejas. Vai aumentando sempre. Já passou de 1.000. Então é por isso que a vivência realmente da missão são em países pobres também, onde mandamos missionários. Então paga-se realmente a diária para os missionários também, para que eles possam sobreviver. Nós também pagamos a educação dos filhos. Então reconstruímos a igreja, o local de retiro, tem que comprar carro, tem que fazer várias coisas. É muito trabalho. Quem conhece sabe. Então, a missão que nós fizemos no ano passado, só pelo nosso conselho, nós temos ali o escritório do conselho, não é? Internacional, nós temos somente um andar inteiro somente para isso. Então, ali nós precisamos receber todas as informações, os dados, precisamos organizar. Através desse conselho, nós fazemos a missão. Então, nós realmente estamos pregando esse evangelho por todo o mundo. No ano passado, esse ano também. Realmente, cada momento vem aumentando. Esse ano também vem aumentando o número de igrejas. Então, mas, quem é que será que paga todo esse muito dinheiro? Nós obrigamos todos a pagarem dízimo? Não, quando dá um novo ano, passa-se de um evento importantíssimo, nós falamos, vamos nos esforçar para esse ano, podemos ofertar mais para a missão mundial. Nós falamos as coisas, mas nós não obrigamos os irmãos a fazer isso. Mas os irmãos, eles fazem isso por conta própria. Por quê? Quer dizer que a vida de fé cresceu. Então, uma pessoa que cresce na vida de fé, não precisa falar nada, não precisa obrigar. Então, da mesma maneira, na vida de fé, nós temos a evangelização, não é? E eu tenho diversos cartões em casa, como realmente o cartão para a missão, o cartão para as ofertas especiais. E eu não quero olhar o cartão de outras pessoas, eu não quero saber quanto que as pessoas pagam, outras pessoas fazem isso ou aquilo. Eu só sei o quanto que a minha esposa e eu fazemos os dízimos e as ofertas. Das outras pessoas eu não sei. Então, realmente, nós fazemos isso esforçadamente. Então, eu posso não conseguir ir como missionário.
Mas eu tenho o coração de querer enviar missionários. Então, tem famílias que pagam milhares, milhões, tem irmãos que pagam demais, ofertam demais, dão até a vida. E eu não estou falando somente da quantidade, mas é o quanto você faz desse trabalho no esforço, na oração. Porque quando nós temos essa ajuda desses irmãos, o evangelho é pregado fortemente. Claro que temos diversas outras instituições que pregam o evangelho além de nós. Mas eu não sei se eles pregam de forma tão exata e fortemente como nós. É por isso que o nosso dever é mais importante. Então, é por isso que para a evangelização mundial, realmente gastamos muito dinheiro. Então, nós temos o quê? Muitos irmãos e irmãs que cooperam para que esse dinheiro gasto possa ser utilizado pelo trabalho do Senhor. Então, antigamente éramos poucos, mas agora nós temos muitos irmãos e irmãs. Nós temos muito trabalho. Realmente nós podemos ver qual seja o trabalho que façamos, nós podemos perceber, nossa, tem um irmão tal, fulano de tal, está nos ajudando, tem aquele pastor que pregou para mim, aquele irmão que me conduziu. Então, realmente, as pessoas não conseguem pensar que tem o quê? O irmão que orou. Muitas pessoas podem falar, o pastor pregou para mim, tal pastor é o meu pastor e não sei o quê. Mas não é porque o pastor pregou bem que você recebeu a salvação. São muitos, inúmeros irmãos que oram. São muitos irmãos que, na realidade, se sacrificam. Não adianta o pastor tentar fazer alguma coisa esforçadamente para ver se ele consegue. Não é assim. Então, conforme o trabalho que atua no meio de nós. Então, no meio de nós. Realmente o Senhor, Ele atua em nós. Então, toda a nossa vida, tudo o que nós buscamos diante do Senhor Deus, realmente Ele faz de forma transbordante. Então, de qualquer maneira, realmente nós precisamos granjear amigos com as riquezas da injustiça. Então, quando nós partimos deste mundo, nós temos esses amigos para irmos para o céu conosco. Então, no momento atual, realmente eu não sei com qual sacrifício quem que está recebendo a salvação, mas o Senhor, Ele conhece. É 1 Coríntios, capítulo 3, em diante também já disse, realmente naquele tempo saberei de forma perfeita. Quando nós somos diante do Senhor Deus, o nosso conhecimento vai se tornar perfeito como o do Senhor. Então, o meu passado, futuro, tudo o Senhor Deus, Ele conhece. Então, quando nós chegarmos lá, nós iremos conhecer de forma perfeita como o Senhor. Então, qual seja o sacrifício, qual seja a oração que façamos, qual seja o sacrifício que os outros façam, todos nós vamos conhecer lá nos céus. Então, nós vamos saber, quem é o irmão que viveu pelo Evangelho por nós. Então, é por isso, realmente, no exterior não encontramos tanto, mas antes haviam muitos irmãos e irmãs que ficavam aguardando, traziam flores, me davam flores para mim, colocavam um colar de flor para mim. Então, mas na primeira vez que vamos, não temos realmente pessoas que estão te esperando, pessoas que estão te aguardando. Imagina, olha que tristeza, não é? Então, claro, mas se formos para o céu, quem é que vai nos esperar? É o Senhor. E todas as pessoas, irmãos e irmãs que sacrificaram por nós, todos eles vão saber e estarão esperando também. Então, se aqueles irmãos não estivessem sacrificado por nós, como é que realmente nós teremos alguém para nos esperar nos céus? Como é que nós estaríamos? Não é? Como em Mateus capítulo 19, nós também podemos ver, o Senhor já disse para nós não buscarmos as riquezas deste mundo. Deve ajuntar as riquezas nos céus. Então, isso é a palavra do Senhor. Se ajuntarmos as riquezas nessa terra, então da mesma maneira o ladrão ele vem e abre um buraco e rouba. Então, mas antes mesmo do ladrão vir roubar, o seu coração já foi roubado por essas coisas. Então nós precisamos ajuntar essas riquezas nos céus. Então o Senhor ele não disse para juntar riquezas por nós mesmos, mas pelo Senhor.
o dinheiro coreano para chegar nos Estados Unidos, então é preciso ser convertido para o dólar, não é? Dólar americano. Para que nós possamos ir para o reino do Senhor, alguma coisa deste mundo para ir para o Senhor precisa ser transformado de forma carnal para espiritual. Quanto os bens vão sendo utilizados, as pessoas vão receber a salvação. Quer dizer que vai sendo transformado, vai ter rolando esse câmbio espiritual. Então é por isso que nós utilizamos para o Senhor. Então, tudo é para o Senhor. Quando nós somos para diante do Senhor Deus, nós iremos ser ricos. Isso é algo certeiro. É por isso que os bens, o tempo que nos é dado, então, para fazer essa vontade santa do Senhor Deus, então, precisa ser utilizado de forma mais preciosa diante do Senhor. Porque assim, realmente, nós iremos colher de forma mais gloriosa diante do Senhor Deus. Como em Romanos capítulo 8, realmente ele não poupou o seu filho, ele deu o seu filho por todos nós. Então, o Senhor, para nos salvar, ele deu o seu filho unigênito para a morte. Mas como é que nós, todas essas coisas que temos, podemos deixar de entregar para o Senhor? Então, o Senhor, ele deu a sua vida por nós. O que é que nós iremos poupar diante do Senhor? Pelo Senhor, será que nós não iremos viver? Então, pregar o evangelho no exterior era algo muito difícil. Havia um missionário chamado Jim Elliot nos Estados Unidos. Então, ele foi pregar o evangelho na África para algumas tribos e morreu. E as esposas levaram os filhos e foram pregar o evangelho para aquela tribo que havia matado os seus maridos. E eles receberam a salvação. Depois vocês precisam ler esse livro também. Então, mas o Jim Elliot, ele havia dito uma coisa. Então, eu não sei quanto que o meu coração vai continuar batendo. Então, quando essa vida é tão curta a passar, nós teremos um verdadeiro novo ano. Então, até quando que meu coração vai bater? Até que o meu coração pare de bater. Realmente eu preciso viver diante do Senhor, porque no momento que ele para de bater, agora inicia uma vida eterna. Então, essa eternidade, se nós abandonarmos essa eternidade que nós temos, realmente é uma pessoa insensata. Quem vive para as coisas eternas não é insensato. Então, as coisas que realmente não são eternas, nós precisamos jogar fora. Entenderam? Apóstolo Paulo também já disse. Realmente, como eu sou imitador de Cristo, seis vós também os meus imitadores. O apóstolo Paulo, ele não somente recebeu a salvação, mas ele era imitador de Cristo. Então, nós podemos ver que o Senhor Jesus realmente se manifestou na frente de Paulo. Então, qual é essa imagem? É a imagem do sofrimento de Cristo em Paulo. Então, nós podemos ver o sofrimento, comer, sem conseguir comer, passando frio, sofrendo na nudez, sendo perseguido, sendo torturado, sendo jogado para a morte, depois sendo levado para Roma para pregar o evangelho. E assim foi decapitado e morreu pregando o evangelho durante 2 anos. Então nós podemos ver realmente que ele seguiu de mais perto o Senhor. Em Filipenses capítulo 5, versículo 12 e 15, realmente nós podemos ver que esse é o coração de Cristo. Qual é esse coração de Cristo? Esse coração de Cristo que é ser como o Cristo, ser como, meu Deus, o Criador. Então ele não se fez com o formato de Senhor, mas de servo. Quer dizer que Deus se fez o formato de homem e morreu, sendo obediente até a morte de cruz. Então o Senhor, que é o Deus Criador, Deus de todas as coisas, veio com o formato de homem para salvar o homem.
Ele morreu na cruz, sendo sujeito à morte. Paulo fez a mesma coisa. Apóstolo Paulo, como em 2 Coríntios, capítulo 5, ele já diz realmente que vivamos ou morramos, fiquemos ou partamos. Nós precisamos viver para diante do Senhor Deus, porque estaremos todos antes do tribunal de Cristo. E nós iremos receber cada um conforme o que nós temos feito. Então nós precisamos nos esforçar para servirmos ao Senhor Deus. Precisamos nos esforçar. Como em João capítulo 8, então, ele já disse, realmente agrada ao Senhor em todos os momentos. O Senhor, ele jamais me deixa só. O Senhor Jesus sempre fez essa vontade do Senhor. Então, é por isso que o Senhor Deus, Pai, nunca o deixou só. Então, o apóstolo Paulo, realmente, seja no sofrimento ou na alegria, ele sempre fez o que dava para agradar ao Senhor Deus. Como na palavra de Filipenses, ele já disse que o desejo dele era poder buscar essa vontade do Senhor Deus. Era esse o desejo, fazer essa vontade do Senhor. Então nós podemos ver realmente na nossa vida que nós não envergonhamos, mas para que Cristo seja exaltado em minha vida. Então essa é a vida. Então realmente morrer também é benéfico diante do Senhor. O apóstolo Paulo, ele tinha algo que ele desejava fortemente. Havia um desejo forte, uma grande expectativa. Então nós podemos dizer que ele disse, realmente eu desejo que o Senhor, realmente ele possa ser exaltado. É que o Senhor seja exaltado em mim, vivo ou morto. Viver é para o Senhor. Então é para que o Senhor seja exaltado, seja benéfico ao Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele realmente como foi imitador de Cristo, ele disse para nós também sermos os seus imitadores. Nós também precisamos ir atrás dele. Nós sempre precisamos pensar nisso. A vida curta que nós temos, nós vivemos para a glória eterna diante do Senhor Deus. Então, nós temos um processo. Nós não vivemos o presente pelo presente, nós vivemos o presente para a eternidade. Então, os cristãos, eles receberam a salvação, mas pode ser que eles fracassem nessa vida de cristão, quer dizer que podem falir, fracassar. Então, realmente, a vida que nós temos como cristão, precisamos conseguir viver essa vida de cristão, porque senão nós temos o juízo do próprio justo que o Senhor ele fala. Então, realmente, o objetivo que o cristão ele tem, realmente nós podemos dizer que é uma vida para a eternidade. Porque senão você está vivendo uma vida fracassada, perdida. Está nessa vida atual. Realmente, se você viver para si mesmo, não tem valor nenhum. Então, se você estiver diante do Senhor Deus, realmente, nós podemos dizer que o formato que teremos diante do Senhor será vergonhoso, pequeno, e nós estaremos diante do Senhor Deus. Imagine isso. Então, se um cristão verdadeiramente viver pelo Senhor, enquanto ele vive a vida, seja a paz, ele pode sentir diante do Senhor Deus. Realmente, desculpe dizer uma coisa dessas, mas antigamente eu, com uma Bíblia, eu andava por aí para evangelizar. Eu chorei, sofri bastante. Eu não lembrava onde eu dormia ou o que eu havia comido antigamente. Depois que me casei, então eu achava que o pastor não tinha salário, porque eu precisava receber. Ninguém nunca nem me deu salário, eu nunca nem recebi. Eu achava que não existia salário. Eu achava que quem vivia pregando o evangelho, um pastor, era viver com o que conseguia da vida, que ia aparecendo na frente. Então, precisa pregar mesmo morto, mesmo morrendo. Os apóstolos andavam por aí recebendo salário, buscando uma boa vida. Mas nós temos um agradecimento, nós temos uma vida feliz. Eu vivi desse jeito.
Então, olhem só, agora nós temos uma igreja bem grande. E é por isso que nós temos a paz, nós conseguimos pregar de forma tão fácil, confortáveis. Então, nossa vida como um cristão, nós temos o sofrimento do cristão, não é? Então, se um cristão ele vive diante do Senhor, realmente pode ter a verdadeira felicidade diante do Senhor. Então, eu mesmo pobre, eu havia essa felicidade diante do Senhor. Então, até o momento, eu também sou muito feliz. Essa felicidade é da salvação que até hoje prospera em mim. Não estou feliz neste mundo porque tem alguma coisa neste mundo de bom. Então, porque o Senhor está comigo. Então, já que eu tenho a esperança eterna, já que eu posso viver pelo Senhor. Como isso é uma grande felicidade? Então, o Senhor, realmente, Ele está conosco. E não simplesmente nos faz vivermos ali, mas nos permite para que possamos receber as coisas gloriosas e eternas diante do Senhor Deus. Então, havia o Ginger Dove, que era um homem rico, milionário, na, na Alemanha. E um dia ele foi para um museu, e no museu ele viu uma obra de arte onde uma pintura mostrava o Senhor Jesus ali, crucificado. E na legenda dessa obra de arte estava escrito: Eu morri por ti, mas o que tu fazes por mim? Mas o que fazes por mim? What are you doing for me? O que você está fazendo por mim? Ginger Dove realmente, após receber a salvação, nem sabia como viver diante do Senhor. Ele olhou naquela legenda e ele chorou e chorou e chorou. E quando realmente ele se levantou, ele prometeu diante do Senhor: Senhor, agora eu vou entregar toda a minha vida pelo Senhor. Então nós podemos ver os irmãos moravianos também. Enquanto estavam pregando o evangelho, realmente ele fazia de vários investimentos para os irmãos também, junto com o John Wesley também. Então tem a fala dele, e uma das falas que ele diz que é bem famosa. Então, caso eu não entregar a coisa que eu mais amo para o Senhor, eu me torno indigno diante do Senhor Deus. Então, se eu não entregar algo que eu mais amo para o Senhor, eu sou uma pessoa indigna diante do Senhor Deus. É lógico, não é? Então, o Senhor, se Ele morreu por mim, então o que é que eu vou poupar por esse Senhor? Então, o que é que nós não vamos conseguir fazer pelo Senhor? Viver pelo Senhor. Então, nós, quando estivermos ante o seu tribunal, como em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ele fala: Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, se olharmos em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12 em diante, todos aqueles espíritos que não receberam a salvação estarão diante do tribunal do Senhor, e cada um irá ser julgado conforme a sua obra, e irão para a segunda morte, a morte do lago de fogo, que esta é a segunda morte. Então, realmente, esse juízo do Senhor, o Senhor poderia pegar simplesmente jogar todo mundo dentro do inferno, mas tem juízo, porque todo mundo é pecador. Mas o Senhor aqui está dizendo que ele vai julgar a cada um segundo as suas obras. Cada um conforme ter feito. Então irá para essa segunda morte, que é o lago de fogo. Por que irá ser desse jeito? Então, uma pessoa que não recebeu a salvação, realmente vai para o inferno. Então, da mesma maneira, realmente, como agiu neste mundo. Com aqueles que roubaram, aqueles que adulteraram, aqueles que praticaram homicídio. Realmente, o sofrimento que ele vai ter é totalmente diferente. E cada um vai ser julgado conforme a sua obra. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, desde o momento que recebeu a salvação até o dia do reino do Senhor Deus.
Todas as coisas passadas já passaram. Realmente, o que tenha feito bem ou mal, tudo já passou. Então, realmente, tudo vai ser calculado de forma exata diante do Senhor Deus. Então, é por isso. Tudo isso vai ser manifesto ante o tribunal de Cristo. Então, na vida de fé, essa vida, esse corpo que nós temos, como é que nós devemos fazer? Realmente, tudo que nós vivemos conforme a vontade do Senhor é o bom, é o bem. Tudo que eu não vivi por mim mesmo, pela minha carne, é o mal. Eu viver pelo Senhor é o bem. Eu não puder viver pelo Senhor é o mal. Da mesma maneira, realmente nós podemos dizer que a vontade do Senhor Deus, as palavras da palavra do Senhor, é totalmente diferente da moral, da ética que nós temos neste mundo. Então, nós não fazemos o bem, que é a vontade do Senhor Deus. Isso é pecado, mesmo sabendo fazer como na palavra de Tiago. Então, realmente, servo bom e fiel. Iremos receber esse elogio, ou servo mau, preguiçoso, iremos receber essa repreensão. E quando for para diante do Senhor, cada um conforme o seu feito. Então, quando nós estivermos diante do Senhor Deus, a nossa vida neste mundo, e uma única vida que nós temos, é para fazer essa vontade do Senhor. Então, tudo que nós tivermos feito irá restar. Então, o Senhor que realmente morreu por mim, será que eu vou de mãos vazias por esse Senhor? Realmente o Senhor está dizendo, eu morri por ti, mas e tu? Que fazes por mim? O Senhor irá perguntar. E o que eu vou responder? É claro que se nós erramos, podemos receber essa repreensão do Senhor de que nós fomos servos maus, servos preguiçosos, podemos passar por essa vergonha. Mas nós, antes que seja tarde, precisamos tomar uma decisão importantíssima diante do Senhor. Então, o restante das nossas vidas, como é que nós iremos viver? Por o que nós vamos viver? Para nós, ainda temos a oportunidade de vivermos pelo Senhor. Então, nós precisamos agradecer. Eu não sei quanto tempo Ele irá nos permitir, mas a vida que nós temos é muito curta. Então, nós precisamos escolher um momento diante do Senhor Deus. Então, nós precisamos entregar a nossa vida diante do Senhor Deus. Toda a nossa vida, o coração, tudo que eu tenho, eu preciso entregar para o Senhor. Eu preciso entregar para o Senhor. Então, todos os bens que eu tenho, realmente para o Senhor. Então, isso precisa ser entregue para o Senhor. Então, Senhor, realmente todas as coisas que eu tenho eu entrego para o Senhor. Porque é do Senhor. Então, realmente eu somente sou o mordomo do Senhor. Então, eu posso entregar para o Senhor? Eu posso deixar e entregar tudo para o Senhor? Como em Romanos capítulo 12, o Senhor já disse que nós precisamos entregar nosso corpo como um sacrifício vivo diante do Senhor Deus. Nosso corpo e espírito. Tudo foi comprado com o sangue de Cristo. Então nós entregamos para o Senhor. Isso quer dizer que agora eu entreguei para o Senhor porque é do Senhor. É para utilizar pelo Senhor. Então onde já se viu algo que é meu? Não existe nada meu. Então nós podemos ver que agora o Senhor vive por mim. E o Senhor agora possa me conduzir. Então, agora eu preciso dizer dessa maneira. Então essa vida que eu tenho, essa decisão importantíssima, devo decidir diante do Senhor. Como é que vocês querem fazer? Realmente o tempo que nós temos é curto. Daqui a pouco estaremos diante do Senhor. Qual é o formato que eu vou estar diante do Senhor? Já pensaram nisso? Então, após entregar todas as coisas para o Senhor,
todas as pessoas que eu amo realmente não podem se tornar nada. Eu não posso deixar nada perecer diante do Senhor. Que agora o Senhor que morreu por mim. Então, o sacrifício que eu entrego pelo Senhor que morreu por mim. Será que existe algo que é algo pesado? Não, não existe nada pesado que nós devemos fazer. Porque estamos somente retribuindo a essa graça que recebemos. Como em Salmo 116, como eu irei retribuir essas boas obras da benfeitura que o Senhor tem feito por mim? O Senhor ele deu o seu Filho unigênito por mim para morrer na cruz. E se eu penso nessa graça que eu tenho recebido, eu posso morrer 100 vezes, mas eu não vou conseguir pagar, retribuir essa graça do Senhor. Então, mesmo que eu não consiga viver 100 vezes, eu pelo menos preciso morrer uma vez. Eu preciso decidir, não é? Então, antes que seja tarde, é necessário decidir. Então, no retiro de inverno, realmente eu tento pregar as palavras realmente mais fortes, pesadas. Eu fiquei pensando, realmente, como é que devo pregar? Então, mas uma coisa nós precisamos determinar. O tempo que nós temos é muito importante. Nós não devemos desperdiçar. Tem um tempo diante do Senhor. Está vindo a chegada do Senhor. Eu preciso viver sem arrependimentos. Eu preciso partir sem arrependimentos. Para assim recebemos o elogio de que fomos servos bons e fiéis. Então fomos fiéis no pouco. Então agora participa da minha alegria. O que é participar dessa alegria, desse júbilo do Senhor? É passar do gozo do Senhor, é participar da glória. É por isso que o Senhor, como ele orou no Monte das Oliveiras, da mesma maneira nós precisamos fazer a oração. Eu que não faça conforme a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Viver ou morrer pelo Senhor. Como em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 também já disse. Realmente Cristo, ora, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, diz a palavra. O Senhor Jesus, ele recebeu o sofrimento por nós. E é por isso que nós, com o mesmo coração, precisamos ter essa armadura de Cristo. O que é a armadura? A armadura é para se defender das flechas dos inimigos. Nós vestimos, trajamos essa armadura. Uma pessoa que sofre, uma pessoa por Cristo é aquele que cessa o pecado. Aquele que vive conforme Cristo é aquele que cessa o pecado do mundo. Então o cristão agora precisa viver pecando? Por quê? Por que ele precisa viver pecando? Então, quando a nossa vida de fé cresce, nós precisamos conseguir viver uma vida sem pecarmos. Então, como que eu vou fazer? Então, é somente ir para a frente que a bicicleta não cai. No momento que eu paro a bicicleta, eu caio. Então, realmente, viver ou morrer, se eu viver pelo Senhor, realmente eu vivo para o Senhor. Uma pessoa que peca é a pessoa que está preguiçosa, a pessoa que está ociosa. Porque se você está vivendo esforçadamente pelo Senhor, onde que tem tempo para você pecar? Não tem. Não é mesmo? Então, realmente quer viver ou morrer, façamos conforme a vontade do Senhor. Então, agora, realmente nós, para que possamos viver o tempo restante diante do Senhor Deus. Então, agora olhem. Realmente, quanto tempo nós temos para vivermos agora? Então, realmente, nossa vida dura 70, pela robustez até 80, se formos saudáveis, não é? Mas e aí? Então, enquanto nós vivemos até o dia de hoje, realmente nós precisamos tirar todos os anos, né? Que nós já vivemos. Então, pense bem, quantos anos nos resta? Ó, eu agora já tenho 82.
Eu já passei do que da palavra da Bíblia disse, não é? Eu já passei 2 anos. Então, mas e para você? Realmente são coisas que nós podemos dizer para os irmãos. Eu posso dizer para os irmãos todos o trabalho que o Senhor Deus me encarregou, ou o trabalho que eu posso fazer agora. Quando eu encerrar, Senhor, por favor, me busque, me leve. Então, esse é o meu desejo sincero. Então, eu não tenho nenhuma cobiça, eu não tenho apego por este mundo. Então, tudo que acontecer depois, eu não posso me encarregar. É tudo a vontade do Senhor Deus. Senhor, quando acabar o trabalho que o Senhor me encarregou, que o Senhor possa me levar. Eu acredito que o Senhor irá atender a essa minha oração. Então, o tempo que nós temos é muito curto. Então, dali nós precisamos pegar o tempo de dormir. Tem o tempo que adoecemos e vamos para o hospital. Precisamos tirar o tempo de que estamos no trabalho, esforçadamente trabalhando. Então, me desculpe, mas o tempo que gastamos dentro do banheiro, se tirar tudo isso, o tempo que nós temos para vivermos pelo Senhor é muito curto. Precisamos calcular. Precisa calcular bem. E é por isso, para fazermos a vontade do Senhor Deus, nós precisamos abandonar a nossa própria vontade. Se eu fazer conforme a minha vontade, a vontade do Senhor Deus, do que adianta? Senhor, que faça conforme a sua vontade. Então, desde o momento que recebemos a salvação até irmos para o seu reino. Então, nós podemos dizer que tudo está sendo escrito no livro do Senhor. O Senhor irá calcular de forma exata. Então, nós não podemos viver uma vida assim na base do limite, do suficiente. Nós precisamos decidir se vamos viver pelo Evangelho ou não. Porque o tempo que nós temos, depois que acabar tudo, o cálculo será feito diante do Senhor Deus. Realmente como nós vivemos. Depois nós iremos entrar para a vida eterna. Então vocês não devem esquecer disso. Como em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, o Senhor já disse, logo venho. O Senhor há de retribuir cada um conforme a sua obra. O meu galardão está comigo, para dar cada um segundo a sua obra. Cada um conforme o quê? O trabalho que foi feito. Não existe o coletivo. É cada um. A salvação nós recebemos pela graça do Senhor. Mas o galardão é para cada um. O apóstolo Paulo já disse, eu já terminei a minha carreira. Lutei uma luta justa. Agora o galardão da justiça está guardado para mim. E não é somente para mim, mas para todos aqueles que esperam no Senhor. O apóstolo Paulo já disse que agora o justo juiz irá me permitir naquele dia. Então nós podemos dizer que existe a graça do Senhor que irá se manifestar em nós. Não é somente em mim, mas é para todos nós, não é mesmo? As pessoas ficam questionando. Mas isso está errado. É para cada um individualmente, não é para todos. O Senhor ele disse que deseja dar para todos, mas não quer dizer que vai dar para todos. Então, o que significa isso? Quer dizer que irá retribuir cada um segundo a sua obra. Claro que o Senhor ele deseja permitir cada um conforme o seu trabalho, mas você precisa se sujeitar até a morte, para que assim o Senhor ele dá a coroa de vida. Então, o Senhor Jesus, ele já disse na cruz, está consumado, e partiu. Apóstolo Paulo, quando ele foi decapitado e morto, ele disse que ele já cumpriu a sua carreira, ele já fez tudo o que ele tinha para fazer e partiu. Não é algo incrível? Apóstolo Paulo, realmente ele morreu também, terminando o trabalho diante do Senhor. Ele não viveu uma vida fraca e partiu. Me desculpem, o tempo que nós temos agora é uma vida tão curta. Não podemos viver de forma incrível pelo Senhor, será? Não tem como. O tempo que nós temos agora
Agora, o Senhor, Ele deseja fazer um grande trabalho para nós. O cristão ser insensato, viver de forma tão realmente perdida, se não tiver essa vontade diante do Senhor Deus para fazer o seu trabalho, do que adianta? Toda a nossa vida, o restante da nossa vida, que nós possamos viver com esforço, com dedicação. Vamos viver desse jeito. Então, quando nós estivermos diante do reino do Senhor, que cada um de nós possamos estar diante do Senhor Deus sem nenhuma vergonha. Então, esse é o meu pedido. Vamos orar? Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós, quando ainda éramos pecadores por conta de nossas iniquidades, o Senhor Jesus morreu na cruz por nós, derramou seu sangue precioso e permitiu para que nós pudéssemos entrar no seu reino. Agradecemos por toda essa glória que nos tem permitido. A nossa carne e espírito já foram comprados com preço diante do Senhor Deus. A vida curta que nós temos, que nós não vivamos mais conforme a vontade da nossa carne, e não pecamos para a concupiscência deste mundo, mas que nós possamos fazer essa vontade do Senhor Deus. Nós desejamos viver somente para a glória do Senhor. Senhor, nós todos que nascemos de novo diante do Senhor, o restante das nossas vidas, de todos os irmãos e irmãs, que possamos viver para a glória do Senhor, que possamos viver somente para o seu Evangelho. Que o Senhor possa ajudar em nossos corações, que o Senhor possa se tornar o dono de nossos corações, para que o restante das nossas vidas nós possamos todos os bens, todas as coisas que temos, possam ser crucificadas com Cristo, para que assim, realmente o dono da nossa vida, o Senhor, possa se tornar aquele que controla, que governa sobre nós, que possa permitir para que nós possamos viver o restante das nossas vidas diante do Senhor. Agora, nesse novo ano que o Senhor tem nos permitido, que nós possamos viver para a glória do Senhor Deus de forma mais forte. Realmente que o trabalho glorioso que o Senhor Deus deseja permitir, que o Senhor possa cumprir em nós. Que toda a nossa vida possa ser utilizada de forma gloriosa. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.